Eu ainda estava no quarto quando ele chegou, atirada na cama, ainda sem acreditar e sem sequer imaginar que eu já soubesse de tudo. Ele veio para o meu lado, todo carinhoso. Oi, amor. Tua mãe falou que você chegou e não saiu mais do quarto? O que houve? Você está chorando? Em vez de responder, apenas peguei o celular e lhe mostrei aquela maldita foto que o Edmar tinha enviado. Coloquei diante da cara dele, perto o suficiente para que ele pudesse ver, mas longe o bastante para não conseguir tirar o aparelho da minha mão. Ele ficou pálido. Ficou ali, calado, engolindo em seco, até que, se fingindo de desentendido, perguntou: "O que é isso? O que é isso?" Eu é que pergunto, Djalma. O que significa isso? Hein, seu descarado? Quem é essa vadia? E por que é que você está agarrado nela? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, foi uma ligação tão esquisita, mas tão estranha. Era de manhã ainda, sábado, quase 11 horas, quando o celular começou a tocar. Da primeira vez eu não atendi. Até porque era um número desconhecido. Pensei que fosse telemarketing ou alguma coisa parecida. Mas como a pessoa insistiu, eu resolvi ver quem era. E no que falei alô, escutei aquela voz. Bom dia, por acaso esse número é da Letícia? Sim, sou eu mesma. Quem está falando? O homem, então, começou a falar umas coisas assim meio fora da casinha. Disse que se chamava Edmar, que precisava conversar comigo pessoalmente. E chegou a perguntar se tinha como a gente se encontrar na hora do almoço. Sabe, eu fiquei ali escutando Edmar. Eu não conhecia nenhum Edmar. Perguntei então de onde que ele me conhecia e como tinha conseguido o meu número. Mas ele falou que precisava conversar comigo e que era urgente. Tá, mas o que você tanto quer falar comigo? Não dá para falar por telefone mesmo? Infelizmente não dá. É assunto muito sério. Nem mesmo sobre o assunto ele quis abrir o jogo. Na verdade, ele não respondeu nenhuma pergunta, nem mesmo como tinha conseguido o meu número. Sabe, coisa estranha. Lembro que lá pela certa altura eu falei: olha, você vai me desculpar, viu? Mas se você não disser de onde você me conhece e o que está querendo conversar comigo, eu não vou marcar encontro nenhum. Aliás, ou você me diz agora, ou vou encerrar essa conversa aqui mesmo. Depois de alguns segundos de silêncio, ele revelou: tá certo, Letícia. Eu sou amigo do Djalma. Vocês estão juntos, não estão? Então, é sobre ele que eu quero te falar. Olha, eu fiquei ressabiada com aquela ligação. Ele tinha dito que era amigo do meu namorado. Mas o que, afinal, ele podia estar querendo comigo? E o que era de tão sério que não podia me falar por telefone mesmo? Tinha de ser pessoalmente. Olha, o que me deixou mais cismada foi que ele pediu que eu não comentasse nada com o Djalma. Porque ele não fazia ideia daquela ligação e não queria se indispor com um amigo. Olha, só Deus é que sabe como que ficou a minha cabeça. Eu desliguei aquele telefone e fiquei com a minha cabeça tão cheia de pensamentos, e tudo pensamento ruim. Tínhamos marcado ali mesmo no centro, depois do meio-dia, porque eu não consegui controlar a minha curiosidade. Fiquei de encontrá-lo no comecinho da Praça Osório, debaixo daquele relógio que tem ali. E no horário combinado, eu ali olhando para todo lado, atenta a qualquer movimento, de repente, vi aquele homem se aproximando. E já foi pronunciando o meu nome. Era ele.
se apresentou. E eu fui logo querendo saber o que afinal ele tanto tinha para conversar comigo. Principalmente sendo... Ele pediu calma. Perguntou se eu já tinha almoçado. Almoçado? Mas o que tem isso a ver? Não almocei, por quê? De repente a gente pode ir no restaurante aí. Eu não quero ir a restaurante nenhum. Eu quero que você me fale de uma vez por todas. Eu tô a fim de ir embora. Ele franziu a testa. Me olhou assim bem sério e... Olha, antes de mais nada, eu posso te fazer uma pergunta? O que de fato você sabe da vida do Djalma? O que eu sei? Como assim? O que você está querendo saber? Sei lá, tudo. Onde e como vocês se conheceram, por exemplo. Escuta aqui. Qual é o motivo dessa curiosidade toda, hein? Afinal de contas, você veio aqui para me contar alguma coisa ou para me fazer pergunta? Por que você está querendo saber isso? Aliás, você não disse que é amigo dele? Por que não pergunta para ele, então? Foi nesse momento que, em vez de responder, ele me fez aquela pergunta que me fez rodopiar. Por acaso ele te falou que é casado? Como é que é? Falou? É claro que não falou. Mas que bobagem. O Djalma casado. É claro que não. Isso é alguma brincadeira? Olha, eu falei aquele ri. Sabe aquele riso nervoso? E foi então que, pro meu espanto, ele falou: pelo jeito você não está sabendo de nada. Olha, Letícia, tem muita coisa sobre o Djalma que você precisa saber. Para começar, eu falei que ele é meu amigo, mas, na verdade, ele é meu parente. Ele é meu cunhado. Eu sou irmão da mulher dele. Ela, inclusive, já sabe de você. Pegou o celular dele e andou vendo as mensagens que vocês trocaram. E era para ela ter vindo aqui acertar as contas com você. Fui eu que não deixei. Fiquei com medo do que pudesse acontecer e me propus a vir no lugar dela. Olha, não sei como eu não caí no chão. De tanto que o meu corpo todo amoleceu. Aquilo só podia ser um engano. Eu e o Djalma já estávamos juntos fazia 8 meses. Ele não podia ter escondido de mim que era casado durante tanto tempo. Aliás, além de casado, ainda tinha 2 filhos. Uma menina e um menino, segundo o seu cunhado. A menina, inclusive, a mais nova, era praticamente recém-nascida. Eu, naturalmente, não acreditei, porque aquilo não fazia sentido. O Djalma não podia ser comprometido. Eu não sou tão bobo assim, a ponto de ser levado no bico durante tanto tempo. E depois tem outra. Estávamos praticamente o tempo todo juntos, inclusive final de semana. E convenhamos, se ele fosse mesmo casado, seria um cara cheio de horário, cheio de segredinho, de compromisso. Não estaria disponível para ficar comigo direto. Só que aí eu me dei conta de uma coisa. Ele nunca tinha me levado à sua casa. Dizia que morava com a mãe. Mas que era uma mulher assim muito problemática. Os dois, inclusive, isso ele falou, não se davam muito bem. Será, meu Deus, que ele tinha mentido para mim? O Edmar percebeu que eu estava desconfiada. E como não estaria? Uma pessoa que até aquele instante eu nem conhecia. Aí o cara vem e me conta. Aquilo parecia um filme de terror. Aí ele pegou o celular, começou a mexer e depois mostrou uma foto. Dá uma olhada aqui, ó. Essa mulher é a Adelaide, minha irmã, esposa dele. Se você reparar, vai ver que ela estava grávida da minha sobrinha quando tirou essa foto. E esse menino aqui do lado é o outro filho deles, que é o mais velho. Eu fiquei olhando para aquela foto
coração quase saltando pela boca. Até o Djalma estava ali na foto, ao lado daquela mulher, o braço enganchado no pescoço dela, todo feliz. E de fato, dava para ver que ela estava grávida. Olha, eu senti uma coisa nessa hora, que eu percebi que estava prestes a desmaiar. Quando vi, as lágrimas começaram a brotar dos meus olhos, porque eu não estava querendo acreditar. Ele tinha mentido para mim. Nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar que ele tivesse uma família, mulher, filhos. Por que é que ele tinha feito isso comigo? Meu Deus, a troco do quê? Perguntei se, enfim, se tinha como aquele homem mandar aquela foto para mim. E ele consentiu e ainda acrescentou: Letícia, eu sei muito bem o que você deve estar sentindo, viu? Desculpa, eu precisava te contar. Você deve gostar muito dele, né? Mas sabe, eu precisava. Eu vim aqui falar com você no lugar da minha irmã, pela família dela, você entende? Ela não merece que o Djalma faça isso com ela. Aliás, nem você merece, né? Queria só te pedir uma coisa. Quando for conversar com meu cunhado, não fale para ele que fui eu que te contei, tá bom? Depois que a gente se despediu, eu acho que fiquei parada ali, debaixo daquele relógio, na entrada da Praça Osório, não sei quanto tempo. Fiquei ali imóvel, olhando para o nada, ainda assim meio anestesiada por tudo aquilo que eu tinha ouvido, descoberto. Olha, foi um baque tão grande que não sei como não me deu um troço. Fiquei impassível, pensando em tudo, sem acreditar. Só podia ser um pesadelo. Como eu disse, estávamos juntos já fazia 8 meses. Eu ainda não estava conseguindo acreditar que ele tivesse me enganado durante tanto tempo. Fiquei ali me perguntando como que ele tinha conseguido levar a esposa na enganação também. Porque até um final de semana a gente já tinha passado juntos na praia. Como que ele tinha conseguido enrolar a esposa para passar o final de semana fora? Ele também não tinha horários. Costumávamos ficar juntos até altas horas da noite, de madrugada inclusive. Era justamente por isso que, sabe, não dava para entender. A única coisa estranha mesmo era o fato de ele nunca ter me levado à casa dele. Mas, pelo jeito, agora estava tudo explicado. Achei melhor não ligar para ele. Até porque eu estava sem condições para nada. Fui para minha casa e fiquei esperando. Ele daria uma passada para me ver, como sempre fazia. Lembro que eu estava no quarto quando ele chegou. Estava ali, atirada na cama. E sem sequer imaginar que eu já soubesse de tudo, ele veio pro meu lado, sabe? Todo carinhoso. Oi, amor. Tava com tanta saudade. Tua mãe disse que você chegou e não saiu mais do quarto? Nossa, você tá chorando? Em vez de falar alguma coisa, eu apenas peguei o celular e mostrei aquela maldita foto que o Edmar tinha me enviado. Estiquei a mão e coloquei o aparelho na frente da cara dele, perto o suficiente para que ele pudesse ver em detalhes, mas longe o bastante para ele não conseguir tirar o celular da minha mão. Ele empalideceu na mesma hora. Ficou ali, paralisado. Depois quis saber que foto que era aquela. Sabe a pessoa quando se faz de besta? Que foto é essa? Você não sabe? Você está na foto. É você, tua mulher e teus filhos.
Meu Deus, você ainda pergunta que foto é essa? Você tem alguma explicação? Hein, Djalma? A reação dele foi aquela que eu já esperava. Ele não falou coisa com coisa. Começou a gaguejar, a fazer rodeio, dar desculpa. Olha, eu fiquei tão nervosa que estava chorando assim, mas de um modo até calmo. E de repente me deu um acesso de choro, que mais do que chorar, eu comecei a gritar com ele. A pedir que ele fosse embora, que sumisse da minha vida. Até minha mãe apareceu ali no quarto, para saber o que estava acontecendo. E foi desse modo que chegou ao fim o nosso namoro. Se é que dá para chamar isso de namoro, né? Porque, na verdade, foi uma falsidade só. Depois, como geralmente acontece, ele acabou reconhecendo que tinha mentido para mim. Como se precisasse, né? Agora que eu tinha toda a prova. E deu aquela desculpa esfarrapada clássica, né? Manjada, que só não tinha me contado porque sabia que eu não ia entender, que não queria me perder. Chegou a dizer que se eu quisesse, ele se separaria da mulher para ficar comigo. Mais outra história manjada. Eu tinha perdido a confiança. E sabe, até pelo exemplo de 1 milhão de outros casos parecidos, eu sei muito bem nessa altura do campeonato que é o tipo de promessa em que não se deve confiar. Até porque ele tinha mentido para mim o tempo todo. E depois de tantas mentiras, não tinha mais como a gente continuar. Cortei relações, sabe? Mas cortei assim, do começo até o fim, completamente. Falei para ele que eu nunca mais queria vê-lo na minha frente, que ele não ligasse, não mandasse mensagem, não me procurasse, que sumisse do meu mundo e da minha vida. Mas como ele continuou me procurando, insistindo, foi obrigada a bloquear o meu número. Olha, eu sofri muito. Até porque gostava do safado. Mas apesar de tudo, eu sempre fui muito orgulhosa. Sabe, principalmente quando eu prometo uma coisa para mim mesma, eu posso sofrer, mas eu vou até o fim. Fui procurando levantar a cabeça, até porque a vida continuava, né? E foi então que, daria algum tempo, 1 mês e meio, 2 meses, eis que o Edmar voltou a me procurar. Quando atendi aquela ligação, eu não imaginava que fosse ele. Até porque não tinha salvo o seu número naquela primeira vez que ele ligou. Assim que atendi, ele se identificou. Oi, Letícia, eu, Edmar, tudo bem? Desculpa eu te ligar, mas eu queria saber como que você está. Aliás, eu já queria ter ligado antes, mas fiquei com medo, né, da sua reação. Fiquei preocupado com você depois que a gente teve aquela conversa. Eu senti que você ficou muito abatida, muito triste. Obrigada pela preocupação, Edmar. Mas eu estou bem, tentando tocar a vida. Depois ainda falei que tinha terminado tudo com o Djalma, naquele dia mesmo, e que desde então não nos víamos nem nos falávamos mais. Quer dizer, ele já tinha me procurado várias vezes, mas eu não lhe dei a menor chance de se aproximar de novo. Foi uma conversa rápida, essa que eu tive com o Edmar. A gente se despediu e dessa vez acabei salvando o seu número ali na minha agenda. Sabe, foi uma coisa que eu sinceramente não imaginei. Mas o fato é que começamos a trocar mensagens. Depois que salvei o seu número, mandei para ele também uma mensagem agradecendo pela preocupação e ele retornou. E talvez por conta disso, passamos a trocar mensagens de vez em quando. Um querendo saber como o outro estava, até que um dia, isso quase 3 meses depois, eis que ele me surpreendeu com aquele convite. Escuta, o que você acha da gente almoçar juntos hoje?
Assim a gente se vê, né? Conversa um pouco, assim, pessoalmente. Acabei aceitando. E olha, aquela horinha e meia que passamos juntos me fez tão bem. Foi um almoço agradável demais. A gente conversou sobre tudo, quer dizer, quase tudo. Aquela parte do Djalma eu deixei de lado. E ele também. Até porque eu não queria mais falar sobre ele. Queria, na verdade, era botar uma pedra em cima daquele episódio grotesco. Depois desse almoço, a gente continuou se comunicando, trocando mensagens. Volta e meia, marcávamos de almoçar juntos. E assim, sei lá como aconteceu, mas a gente foi se aproximando. Ganhando mais intimidade, sabendo mais coisas um do outro, até porque, no começo, nenhum sabia da vida do outro. Até que um dia eu me peguei pensando nele e perguntei a mim mesmo, ué, o que está acontecendo comigo? Sabe aquela saudade gostosa que te faz bem? Eu comecei a lembrar das nossas conversas, do nosso último almoço. Aí, no impulso, liguei para ele. Perguntei se ele não estava a fim de me encontrar depois do trabalho, e ele topou. Fomos a um lugarzinho assim, bem bacana, ali no centro cívico. E sabe, nesse dia, deu para sentir que alguma coisa tinha mudado na nossa relação. Ou de repente, não sei, apenas eu estava com uma outra expectativa. Ele pediu alguma coisa pra gente comer e ficamos ali conversando. Eu já sabia que ele não tinha namorado. Até porque já tínhamos conversado sobre isso. Só que nesse dia, elevei a conversa para um outro patamar. Escuta, eu estava aqui pensando. Naquele outro dia, você falou que estava sozinho, que não tinha ninguém faz muito tempo. Você lembra? Mas me diga uma coisa, Edmar. Mas seja sincero. Você não tem nenhuma pessoa mesmo, assim, por quem você esteja, pelo menos, interessado no momento? Antes de responder, ele ficou me olhando assim, bem sério. Tanto que eu fiquei até com medo que ele dissesse que tinha sim. Aí deu mais um gole assim na bebida. E para minha decepção, falou que sim. Que tinha essa pessoa por quem ele estava interessado. Olha, foi um golpe para mim, sabe? Foi uma pancada. Procurei disfarçar minha decepção, mas não sei se consegui. Quando recobrei o fôlego, eu naturalmente quis saber quem era essa pessoa. Se eu conhecia. No que ele respondeu prontamente. Vamos supor que eu dissesse que essa pessoa é você. O que você faria? Olha, me deu um alívio naquela hora. Porque foi só então que eu percebi que ele estava se referindo a mim. E foi então que, sem mais palavras, o beijo aconteceu. Olha, foi algo tão inesperado que eu nem acreditei quando ele tomou a iniciativa e colou sua boca na minha. Se bem que, se ele não tivesse feito isso, com certeza eu faria. E olha, foi um beijo que mudou tudo. Que levou o nosso relacionamento em outra direção. Lembro que depois do beijo, a gente ficou ali se olhando assim e notei que os seus olhos estavam brilhando de um jeito diferente. Ele parecia feliz. A verdade é que depois daquele primeiro beijo, a gente raramente ficou separado. Passamos a nos ver praticamente todos os dias, a conversar, a trocar mensagens, e aos poucos eu fui me libertando daquele pesadelo que vivi desde que tinha conhecido o Djalma.
a cada encontro, a cada beijo, a cada palavra bonita que ele falava para mim, esse homem ia me ganhando mais e mais. Eu ainda estava com o coração machucado quando a gente começou a se aproximar. Só que aos poucos, mesmo sem me dar conta, eu fui me recuperando. Ele foi me mostrando que sempre tem uma nova porta a ser aberta. Sempre tem uma nova chance da gente ser feliz. Mesmo que já tenhamos amargado decepções doloridas. É claro que depois que começamos a namorar pra valer, alguns meses depois, o Djalma ficou sabendo que a gente estava junto. E como eu já esperava, o homem sempre tem esse tipo de reação, né? Ele ficou louco da vida. Quis até brigar comigo e com o cunhado, como se a gente estivesse fazendo alguma coisa de errado. Eu fiquei só pensando, meu Deus, como que esse homem pode mentir para mim durante quase um ano do jeito que fez? E agora que eu estou começando a ser feliz de novo, fica bravo, porque eu estou tentando conseguir da vida e de outro homem aquilo que ele nunca me deu. Sinceridade, fidelidade, amor de verdade, em vez de enganação. Quem fez alguma coisa de errado foi sempre ele, que mentiu, que me enganou, traiu a minha confiança, e a da família dele, a mulher também. Eu fui apenas uma vítima, enquanto o Edmar foi, na verdade, meu anjo salvador. Além de me abrir os olhos em relação às mentiras do Djalma, esse anjo ainda curou a ferida do meu coração. Me fez aberta para um novo sentimento. Me fez sorrir de novo. Simplesmente me fez conhecer aquele que eu tenho certeza, agora sim, é o amor que eu sempre esperava. É o amor que eu sonhei durante toda a minha vida. E na próxima quinta-feira, 11 horas da manhã, não perca. A minha vontade naquela hora era só uma: beijá-la, provar o sabor daquela boquinha linda a todo custo. E era justamente isso que eu estava prestes a fazer quando, assim, do nada, senti a presença de alguém ali do lado do carro e escutei aquela voz: Ulisses! Era a Daniele. Ela surgiu de repente ali na janela do carro e acabou estragando tudo. E o pior é que ela me olhava como se eu estivesse, sabe, parecia transtornada. Tanto que perguntou: o que você está fazendo aqui, Ulisses? E ela? Está fazendo o que no teu carro? Nisso, Amanda aproveitou e, meio assustada, foi saindo do carro, enquanto eu fiquei ali no meio, sem saber o que fazer, percebendo que talvez nunca mais tivesse uma chance como aquela. Até que chamei por ela: Amanda, espera, Amanda, peraí, vamos conversar. Era uma solicitação de amizade de uma garota com quem eu tinha namorado fazia alguns anos. Só que, coisa esquisita, ela estava tão diferente. E olha que nem tinha passado tanto tempo assim. 5 ou 6 anos, se tanto. Seu nome, Daniele. Fazia realmente muito tempo que a gente não se via e nem se falava. O nome era o mesmo. Nome e sobrenome. Tanto que na hora, sua imagem veio à minha cabeça no mesmo instante. Só que eu não sei. Ela estava tão... assim, esteticamente, sabe? Não dava para dizer que era a mesma pessoa. Aliás, ela sempre foi tão avessa a esse tipo de coisa. Não gostava de redes sociais, implicava até com a irmã, que vivia postando coisas na internet. Chegava a dizer que jamais teria um perfil. Bom, pelo menos na época em que a gente namorava. E, no entanto, ali estava ela, com aquela solicitação de amizade. A foto que constava no perfil era muito parecida com aquela de quem eu lembrava.
Só que quando acessei e quando fui espiar as coisas postadas ali dentro, no perfil, fiquei até na dúvida. Será que é mesmo a Daniele que eu tinha conhecido? Ela estava tão diferente do que eu me lembrava. Quando eu digo assim, sabe, que ela estava diferente, é porque tinha mudado quase tudo na aparência. Mudado o corte de cabelo. Ela tinha um cabelão assim bem comprido, bonito. E agora o cabelo estava curtinho, inclusive com uma franja. Só esse detalhe já a deixava muito diferente. Já fazia com que se parecesse até com outra pessoa. Só que ela também estava assim mais, sei lá, mais cheinha, digamos. Repito, tínhamos sido namorados fazia uns 5 ou 6 anos. E desde então, nunca mais a gente se tinha visto. E confesso que eu fiquei impressionado com a mudança. E vamos convir, nem era tanto tempo assim. Acho que se a gente se encontrasse na rua... Aliás, eu acho não. Tenho certeza de que ela teria passado despercebida por mim. Eu com certeza não a reconheceria. Olhei algumas fotos, algumas postagens, só que acabei esquecendo de adicioná-la. Em vez disso, dei uma olhada, assim, na sua lista de amigos, para ver se tinha mais alguém ali que eu conhecesse. E de fato, tinha um e outro, só que de repente, me deparei com a foto daquela menina. Seu nome era Amanda. Naturalmente não nos conhecíamos, mas por estar ali na lista da Daniele, as duas deviam ser amigas. Eu achei essa menina tão bonita, tanto que acabei acessando o seu perfil por curiosidade. Olhei as postagens, depois fui conferir as outras fotos. Linda, linda, linda demais. Fiquei tão fascinado, tão encantado por essa menina, que mesmo sem conhecê-la, acabei enviando um convite de amizade. E sem pensar nas consequências, também curti várias fotos e deixei comentários em algumas delas. Numa das fotos, inclusive, escrevi: escuta, você existe de verdade? Você é tão linda que parece até um sonho. Sem exagero, parecia um anjo de tão bonito. Fiquei tão encantado com a beleza dessa menina que, repito, acabei esquecendo até de adicionar a Daniele. Será que as duas eram realmente amigas assim? Mas amigas, sabe, chegadas? Se conheciam? Provavelmente sim, mas também podia ser que não, né? Eu mesmo tinha amigos na minha lista, ali no meu perfil, que eu nunca tinha visto pessoalmente. Não perca, é na próxima quinta-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Ulisses e Amanda em mais uma edição de A Força do Amor.